Sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem, prontinhos para me ouvir. As notícias parece que nunca mudam, né? Estão sempre em cima do mesmo foco, mas cada dia que passa temos elementos diferentes para tentar encontrar esse jogo de xadrez. Por isso o título é muito claro: o Supremo humilhou Hugo Motta e o Legislativo está de joelhos. Esta é a realidade que não dá para que ignoremos, não dá para fugir disto. Por quê? Enquanto o mandatário brasileiro declara ao mundo lá fora qual é a sua verdadeira identidade ideológica, e se colocando oficialmente contra os Estados Unidos, ao lado de Vladimir Putin, Xi Jinping e Nicolás Maduro, nós brasileiros aqui vamos pagando o preço com um festival de golpes e corrupção contra a população e uma insegurança jurídica cada vez maior por conta de arbitrariedades nunca vistas em nosso Brasil, em nosso território. É de se pensar como tudo isto aconteceu, como tudo isto começou, aliás, porque precisamos também bater no peito e fazer a nossa meia-culpa por permitir que as coisas chegassem a esse ponto, nos distraindo com bobagens durante décadas, voltando nossos pensamentos para a seleção brasileira, para a próxima novela da Globo, para o carnaval. E nós fomos sendo levados no tapa. Eu sei que é difícil, principalmente para nós conservadores, que sempre fomos alinhados com a coisa certa, respeitando valores, leis e principalmente respeitando nossa pátria. Muito bem. Desde a primeira metade do quarto século antes de Cristo, Platão, que foi discípulo de Sócrates, e Aristóteles, que foi discípulo de Platão, já era discutida a separação de poderes em um governo. Mas foi com Montesquieu, lá no século XVIII, quem mais se aprofundou e tornou a ideia de separação de poderes uma parte fundamental das teorias políticas modernas, com a formatação do legislativo, executivo e do judiciário. O legislativo para fazer as leis, o executivo para executá-las e o judiciário para julgar se as leis estão dentro da Constituição. É justamente este conceito que define muito bem a ideia onde a democracia se estabelece, onde o legislativo, que é o principal dos três poderes, pois representa a escolha do povo através de seus representantes, que cria as leis. É o legislativo a principal instituição. Por isso mesmo, como se diz, o legislativo que cria a própria Constituição brasileira, não é o judiciário, é o legislativo. O executivo só existe para executar as propostas de projetos, executar as leis que saem do legislativo também. O judiciário só existe para proteger as leis criadas no legislativo. Mas não é assim no Brasil, infelizmente. Aqui a coisa se inverteu. Vejam, por exemplo, que na noite de quarta-feira, o plenário, então, lá na Câmara dos Deputados, decidiu derrubar a ação penal contra o Alexandre Ramagem, disso vocês já sabem, seguindo justamente o artigo 53 da Constituição. Porém, em voto virtual, não presencial, da primeira turma, não do plenário todo, que essa primeira turma que só conta com 5 ministros, aquele ministro que se sente a cereja do bolo já votou de imediato
para suspender parcialmente a decisão tomada na Câmara dos Deputados. Posteriormente, os outros ministros seguiram a sua ideia e já decretou que aquela decisão da Câmara vai ser parcialmente suspensa. Com isto, essa decisão praticamente eliminou aquela ideia de que, com a decisão da Câmara dos Deputados, até o nosso presidente Jair Bolsonaro poderia ser protegido, favorecido, seja lá o que for. Por quê? O que é certo é que tudo vai continuar como estava, com as principais acusações contra Alexandre Ramagem e contra o núcleo número 1. Né? O Ramagem vai deixar de responder pelos crimes praticados entre o dia da diplomação até o final de seu mandato. Né? Mas continua réu, no entanto, no processo por tentativa de golpe, uma vez que Moraes não suspendeu as acusações em relação a isto, organização criminosa e tentativa de golpe de Estado, que, segundo Moraes, foi praticado antes de sua diplomação. Vale lembrar que Ramagem foi diplomado em 19 de dezembro de 2022, mas o suposto golpe de Estado, segundo aquele ministro, o suposto golpe de Estado se deu efetivamente, na visão deles, no dia 8 de janeiro de 2023, ou seja, depois da diplomação. Mas, segundo aquele ministro, as investigações da Polícia Federal revelaram que havia planos anteriores para consumar o golpe. Isto já em 15 de dezembro de 2022, antes do término de governo de Jair Bolsonaro, tá? Incluindo a prisão dele mesmo, Moraes, tá? Conforme documentos obtidos durante apurações da Polícia Federal. Aliás, documentos que nunca ninguém viu. Parece o unicórnio, que todo mundo fala que existe, mas ninguém nunca viu, ninguém tirou uma foto. É a mesma coisa. Portanto, embora o ataque mais visível tenha acontecido em 8 de janeiro de 23, os preparativos para a tentativa de golpe começaram ainda em 2022, com ações planejadas para impedir a posse do Inácio. O que deixa claro que a partir de agora já existe então, meus amigos, o crime de pensamento. Pois é, pensar agora é crime. Portanto, não expressem o que vocês estão pensando agora sobre ele, sobre aquele ministro, senão vocês correm o risco. O incrível é que aquele ministro que já se apossou do Supremo Tribunal Federal, agora reduziu a apenas 5 ministros que tomam decisões capazes de anular a principal instituição do país, que é o Legislativo, né? A instituição que representa um país inteiro. São 5 ministros que decidem, é a primeira turma. Não é mais o plenário todo. Mas e agora? O que fará Hugo Mota? Ele terá a coragem de bater de frente e tomar atitudes como, por exemplo, colocar o projeto de anistia para andar, afrontando o Supremo Tribunal? O que mais nos causa repulsa é o fato de que, quando um único ministro decide ignorar de forma explícita uma decisão legítima de 315 deputados, ele não ataca apenas o parlamento brasileiro, mas ataca o princípio democrático e a independência de poderes. Mas é assim que as coisas estão acontecendo no Brasil. E o pior é que eles dizem que trabalham para defender a democracia, defender os mais pobres. Mas, na prática, os pobres, para eles, não passam de ferramenta de imposição autoritária. E eu vou tentar explicar.
Porque, infelizmente, meus amigos, a culpa de tudo que acontece hoje é da própria população. Não conscientemente, mas inconscientemente. É da própria população, que durante anos ignorou o que enxergava, pois as correntes que nos amarram hoje não são mais de ferro, mas são feitas de promessas doces, de benefícios que nos envenenaram durante esse tempo todo e continuam envenenando, enchendo de facilidades, né, que parecem a salvação, mas são verdadeiras armadilhas traiçoeiras contra o povo. O povo não é mais dominado pela força, mas são seduzidos por conveniências, envenenadas, diga-se de passagem. Por isso, lançadas por um governo que se disfarça de um oásis no deserto. E com isto, prende a alma de uma nação inteira. Milhões trocaram a vontade de vencer, de crescer, de prosperar e conquistar por uma falsa sensação de segurança, por um colo estatal que acolhe como uma mão e prende com a outra. Parte da população abriu mão da autonomia, da iniciativa, da responsabilidade e aceitaram de forma trágica a tutela de um Estado que se torna a cada dia mais um controlador, sufocante e autoritário. Desde pequenos, os brasileiros são doutrinados sem perceber. Muitos enxergavam e enxergam o governo como um pai protetor, um patrão que sabe tudo e que cuida de todos, mas que, na verdade, suga, manipula e pune quem ousa caminhar por conta própria. Como? Impondo altos impostos, impondo burocracias desnecessárias. A verdade cruel é que muitos se acostumaram à servidão, aceitaram e defendem com punhos cerrados o Estado, o pai. O brasileiro transformou a dependência em virtude. E agora a preguiça virou direito e o mérito virou crime. O governo distribui migalhas e chama de proteção, mas está apenas enfraquecendo a alma do povo. Muita gente não percebe. E esse povo defende o governo com punhos de ferro, de aço. Mas o governo está podando os sonhos da maioria do povo brasileiro. Em nome de uma suposta justiça social, o Estado aniquila o desejo de estudar, de trabalhar, de prosperar. E para esconder a própria falência, a sociedade aprendeu a odiar quem vence, quem propõe, quem cria empregos, a culpar os bem-sucedidos por suas frustrações, como se o sucesso de uns fosse culpa do outro. Esse é o grande problema. Vivemos em um teatro de absurdos. Quem cria a riqueza hoje é vilão. Quem vive às custas de subsídios é vítima. E por trás dessa farsa grotesca está o verdadeiro algoz, que é o Estado brasileiro. Não é o empresário, o trabalhador ou o autônomo que oprime. É o governo que amarra quem produz em parcerias obrigatórias e mantém os mais pobres como reféns de uma esmola contínua. O homem livre é aquele que acorda antes do pôr do sol, que encara riscos, que enfrenta o impossível e por isso é punido pelo Estado. Já o servo moderno, né? Aquele que vive de skates, né? Aqueles que vivem de boa vida, de bom vivant,
vive à sombra do esforço alheio, recitando frases prontas, lacrando, esperando a próxima doação e se vitimizando por trás de ideologias vazias. Um levanta o país, o outro apenas exige. E como num enredo doentio, é aquele que levanta que vira o inimigo da democracia e do Estado democrático de direito. E o mais trágico disso tudo é essa escravidão, né? Que não é imposta à força, como eu expliquei. É escolhida. A cada eleição comprada com promessas baratas, a cada post que celebra a mediocridade, a cada aula que mata o pensamento e planta ideologia. Estamos entregando nossa liberdade com um sorriso no rosto e as correntes nas mãos. A pergunta então já não é mais por que aceitamos ser escravos. A pergunta certa e mais alarmante até quando os poucos homens e mulheres verdadeiramente livres desse país vão aguentar carregar nas costas um sistema que glorifica a dependência e crucifica quem ousa ser livre. Por tudo isto é que enxergamos esses absurdos praticados por um judiciário que deveria defender tudo aquilo que um dia foi conquistado com sangue, suor e lágrimas. Tudo isso, meus amigos, que eu falei, simplesmente serve para mostrar a nossa realidade, nua e crua. E quando eu fiz a pergunta, e agora, o que Hugo Motta vai fazer? A resposta vocês já sabem qual é. Nada. Não vai fazer absolutamente nada, porque ele é um cargo dependente do poder. Ele está lá porque o poder deixou ele entrar. Mas se quiserem, tiram ele de lá. E o poder anda, unha e carne com as outras instituições. O Alcolumbre está lá na Rússia, fazendo o quê? Ninguém sabe. Falando o quê? Muito menos. Ele male fala um português muito mal falado, imagina se vai falar russo. Mas é a brincadeira, é a farra com dinheiro público. Viagens com aviões da FAB. A Janja voou em um avião vazio, é o que dizem, né? Vazio de pessoas, mas carregado sabe-se lá de quê? Com quê? Sabe-se lá o que foi transportado nesse avião. Porque para viajar sozinha não precisaria ser um avião desse tipo. Mas essa é a farra que acontece no Brasil e ninguém pode nos defender a não ser nós mesmos. E ficar aqui todo o tempo falando a mesma coisa, que o país tem que parar, que nós temos que cruzar os braços, temos que ficar em casa até o país quebrar. Ou seja, sofrer para vencer. Não existe luta sem briga, não existe vitória sem luta. Mas quem sou eu para alavancar uma campanha dessa? Quem deveria fazer, não faz. Quem deveria bradar aos quatro cantos, greve geral já, não brada. Infelizmente. Mas eu não quis fazer esse vídeo para deixá-los chateados, tristes, muito pelo contrário. É para acordar quem ainda está dormindo. Tem gente que não gosta de ouvir verdades. Tem gente que reclama que Paulo, seu vídeo foi muito... me deixou para baixo, seu vídeo é desanimador. É justamente por conta de vídeos animadores, né, que nós estamos nessa toada agora. Temos que acordar para a vida. Temos que ver as coisas como definitivamente são. Infelizmente, a realidade nem sempre agrada. Na maioria das vezes, machuca. Mas é para um bem melhor e um bem maior. Assim espero eu. Portanto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar. Colaborem, ajudem com o canal Terra Brasilis News para que a gente possa continuar essa batalha, ok? Desejo a vocês um excelente final de sexta-feira, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer.
Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.